Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem? Tem coisa que só dá para explicar vivendo, né? Eita, é muito bom. Jesus é lindo. Que bom que você está aí, bebê. Vamos para uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, vai renovar suas forças. Então deixa eu te dar um conselho: elimina a distração, dedica um tempo e abre o coração para ouvir o que Deus vai falar com você. Amém? Mas não antes. Likes. Tem um botãozinho aí que é um joinha. Você clica nele, o que que faz? Nada. Mas o YouTube entende que o conteúdo é relevante e manda para mais gente. Então, comenta, nem que seja oi, comenta, nem que seja por dó. Comenta, compartilha, manda para os amiguinhos. Amém? E se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva rapidamente. Eu não vou começar enquanto você não fazer. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, sem falta, tem uma palavra de Deus para você aqui. Amém. Eu não vou falar aqui, mas não precisa mais. Vamos pro vídeo. Vocês estão muito bons. Vocês estão adiantando. Respeita o tubarão, irmão. Eu vou falar para os irmãos aí, porque estou com o telefone aqui, mas aqui da minha Bíblia o Neemias desapareceu. A Bíblia é muito antiga, caiu as páginas que eu queria ler. Gênesis começa no 27 no meu. Deus já criou tudo, só está dando treta já perto de Êxodo. É verdade. Ai, ai. Então vamos ler na minha Bíblia e na sua, Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 1. Neemias capítulo 4, versículo 1. Abre aí. Olha que rápido, abri. Saúde. Estão no mesmo barco. Quando Sambalate tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estavam implementando, ficou irado e ridicularizou os judeus. Na presença dos seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria, exclamou: o que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes, de escombros e de pedras queimadas. Ai, ai. Isso aqui é um retrato do que a gente vive. E eu não estou falando de mim, estou falando de nós. Todo dia tem alguém desistindo de alguma coisa. Todo dia tem alguém parando de acreditar em uma palavra de Deus. Todos os dias alguém para de crer naquilo que não poderia deixar de acreditar. Todos os dias. Eu, David, já fui tentado várias vezes a deixar de crer. Deixar de crer no que eu prego, nas promessas que recebi, no que eu faço, da maneira que faço. E eu entendo que algumas palavras realmente são pesadas demais. Algumas coisas são mais difíceis de se ouvir. Algumas acusações são mais pesadas. Esse texto é o resultado de uma palavra que Deus deu para um rapaz chamado Neemias, para que ele reconstruísse as muralhas. E era uma coisa difícil.
basicamente impossível, precisaria de muita ajuda. Mas Deus tinha dado uma palavra. Então, se Deus deu a palavra, o que restava era executar a palavra. Porém, ninguém acreditava naquilo. Ninguém podia dar crédito àquilo, sabe? Sanbalat está dizendo: olha, são ridículos, são bom babaca. Quem vai conseguir fazer um negócio desse? Jamais vai acontecer. Tem um texto, uma das versões, que diz: e se pousar um animal, pode até que edifique, mas o muro virá ao chão. Não vai aguentar. Deus não estava só dando uma ordem, Deus estava restaurando a honra de Israel. Sabe, Deus estava fazendo através de um homem. E a Bíblia diz que Neemias foi esmagado por essa palavra contrária. E eu começo aqui dizendo para você uma coisa: todas as vezes que Deus confiar a você uma grande missão, todo mundo vai duvidar. Infelizmente, quando Deus te confiar algo, as pessoas não vão acreditar. E a gente tem um problema. A gente precisa das pessoas, né? A gente precisa de afirmação. A gente gosta. Quem é que não gosta de ouvir nossa, você fala bem, hein? Que é isso? A gente gosta disso. O problema é que não pode ser isso que nos move. A gente gosta de ver dando certo, mas não pode ser isso que vai nos mover. A missão sempre é mais importante, a palavra sempre é mais importante. E eu tive uma experiência com isso, aonde eu pude entender que o meio é infinitamente inferior à palavra. Quando? Há uns dias atrás, domingo, eu estava jogando videogame. Nossa, que absurdo. Com meus amiguinhos. E minha esposa ligou no meu telefone. A gente mora na mesma casa. Mas ela ligou dizendo: tá fazendo live no canal? Eu fiquei branco na hora. Eu já sou tão transparente. Falei para minha esposa: eu não estou fazendo nada. Entrei. Era uma live de um hacker. Meu canal foi hackeado. Eu fiquei assim: meu Deus do céu, o que aconteceu? Comecei a mover céus e terra, ligar para todo mundo: me ajuda, meu canal foi hackeado. Quem foi? Meu Deus, como que pode? A minha senha, irmão, é a coisa mais difícil do mundo, que nem eu lembro. Tudo, autenticador de 2 versões, e manda mensagem. E é só Deus para entrar aqui, é só Deus mesmo. E o diabo que deu um jeito. Resumindo, fui dormir com um vídeo programado para entrar às 7 horas da manhã. E acordei, como todas as segundas-feiras faço, 6h59, para ver o vídeo entrar. Eu faço isso toda segunda-feira. Eu coloco o telefone de despertar, acordo e fico aqui, ó. Quando o vídeo abre, eu pego, curto. Sou bobo. Mando no grupo de Telegram e posto no meu Instagram. Toda segunda-feira. Eu abri o meu YouTube e estava assim: canal desconectado. Que estranho. E aí tentei logar. Quando eu tentei logar, o canal não existia mais. O canal foi deletado. Eu devo ter ficado uns 20 minutos assim, ó. E agora? Porque eu não tinha nem para quem ligar, irmão. Eu fiquei: meu Deus, por que não tem mais canal? Aí eu fiquei pensando: Jesus, tem mais de 200 mensagens. Tem mais de, milhões de pessoas que se inscreveram tanto tempo trabalhando. E agora? E agora? E aí, agora ficou 6 dias fora do ar o canal. Descobrimos que o buraco era muito mais embaixo. Não foi meu canal que foi hackeado, o YouTube foi. O servidor.
Vários canais naquele dia tinham sido alcançados por esse hacker, inclusive o canal do YouTube do Exército Britânico. Brincadeira, irmão, só zoando. O Deus que eu prego é muito mais forte do que o exército dos britânicos. Está aí bem, né? E aí, naquele dia, eu fiquei sem chão. Porque eu pensei, e agora como eu vou pregar? E aquele dia eu entendi um negócio. No final, não foi no começo. No começo eu estava revoltado. Mas no final do dia, um sentimento dominou meu coração. O meio pode mudar. O meio pode fracassar. Mas a palavra nunca para. Dá uma seguradinha, porque foi o meu canal que caiu. Eu sinto isso no meu coração, mas estou olhando lá. Não vai voltar? Não vai voltar? E as pessoas diziam, esquece, acabou. E aqui entra o que eu quero dizer para você de verdade. A gente já tem uma grande dificuldade de acreditar nos planos de Deus para nós. Mas fica muito pior quando a gente começa a ouvir os outros. Fica muito pior. Sambalat está dizendo, vai cair. Imagina se edificar um muro com alguém dizendo, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. A vida é assim, lindo. Você está trabalhando, está atendendo, vai dar errado, vai dar errado, não vai dar certo, não vai dar certo. Parece que está todo mundo torcendo contra. E a gente, se não deixar, se deixar, o nosso coração se domina por o que os outros estão falando. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda: não busque a aprovação dos homens naquilo que Deus já disse sim. Para de tentar buscar nos outros aquilo que Deus já falou. Porque senão a gente fica de porta em porta. Será? Alguém diz não, lindo, se Deus disse sim. Para de buscar aprovação. Você não precisa da aprovação de ninguém quando Deus disse vai. Você não precisa. Deus é opinião. Deus. Entendeu? Pronto. Agora, vamos para cima. Para ficar pior. Isso não é a primeira vez que acontece na Bíblia. A Bíblia deixa rastros de várias histórias. Promessa, perseguição, feito. Promessa, perseguição, realidade. Promessa, perseguição, milagre. Contamos de um. Lembra? Ana orava, Penina dizia, você nunca vai ter filho. Noé foi construir uma arca. Pessoas diziam, nunca vai chover. E você nunca vai terminar. José disse, eu vou ser governador do Egito. Os irmãos falaram, nem a pau. Vamos te vender, vamos te humilhar, vamos te jogar numa cova. O pau vai torar pro teu lado. Ai, ai. Nem com Jesus. Jesus estava na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E tinha gente dizendo, o que? Ele não é o Salvador. Porque se fosse o Salvador, ressuscitaria. Morreu. O primeiro dia todo mundo viu. Falei que era fogo de palha, que esse homem não era o Messias, coisa nenhuma. No segundo dia estava todo mundo nos grupos de WhatsApp. Tá vendo? Falei. Ele dizia que era príncipe do judeu. Ele falou, não sei o que. No terceiro dia ninguém falou nada no WhatsApp. Porque vão rir de você. Vão rir dos teus sonhos. Vão rir das promessas de Deus sobre você. Vão rir dizendo que você não consegue. Vão zombar, perseguir. Dirão olhando para você, você não consegue. Até o dia que a palavra de Deus sobre você se tornar a tua realidade. Quem riu vai ter que disfarçar. Quem zombou vai ter que se arrepender.
E quem disse que não ia rolar vai ter que dizer: rolou. Porque muito maior do que a opinião de alguém é o poder da palavra de Deus sobre nós. E o terceiro dia, né? Colocaram uma pedra bem grande, um soldado lá, porque falaram assim: olha, é capaz de eles tentar roubar o corpo de Jesus, de dizer que ele ressuscitou. Oh, que lindo. Ai, soldado, tudo lá, esperando vir alguém de fora. Quando viu, saiu alguém de dentro. A Bíblia diz que a pedra foi removida, ele ressuscitou e vive para sempre. Riram de Noé, choveu. Riram de José, virou governador. Riram de Neemias, o muro ficou pronto. E está até hoje pronto. Se riram de você e ainda talvez não aconteceu, então pode falar um negócio? Relaxa. O que eu vivo hoje, Deus não falou comigo em 2009. Deus falou comigo, sabe quando? Você vai achar engraçado, mas eu me lembro. Eu tinha 6 anos de idade. 6 anos. A minha igreja tem um negócio chamado EBF, Escola Bíblica de Férias. Eu era um garotinho crente, bonitinho, feio de dadão, mas estava lá. Eu entrei, a pastora que estava pregando, tia Jô. Conhece, né? Nós somos do mesmo manto. Ela olhou para mim e começou a profetizar coisas ao meu respeito, que eu falaria para milhares de pessoas sobre Jesus, que eu viveria isso aqui, que eu seria um pregador do Evangelho, que o Senhor ia guardar a minha casa, que Deus ia transformar a nossa família. E Deus falou tudo. Só que é absurdo, porque quando eu fiz 16 anos eu fui embora. Eu desisti. Eu me afastei de Jesus completamente. Minha vida caiu num declínio terrível. E eu parei de acreditar. Essa é a doideira, sabe? Às vezes a vida, as decisões que a gente toma, parece que destroem uma palavra de Deus, como se agora então Deus desistisse. Não vou fazer mais, acabou, segue o jogo. Foi isso que eu senti. E sabe qual que é o extraordinário? É que o dia que eu voltei para Jesus, eu fiz uma oração, a oração mais sincera da minha vida. E uma das coisas que eu disse foi: Jesus, se ainda há esperança para mim. Olha que doido, eu não conhecia Jesus direito. Jesus, se ainda há esperança para mim. Imagina Jesus assim, ó. Você esqueceu, né? Você é meu filho. Eu já te falei. Eu já vi você dando certo. Eu já vi você no centro da minha vontade. Eu já vi, irmão, sabe qual é o doido? Lá, quando eu era garotinho, Deus já viu isso aqui. Deus já sabia que você ia estar aqui. Deus sabia que você ia estar com a mãozinha na barriguinha aqui. Deus viu. Deus já viu tudo. Deus já conhece o nosso hoje, o nosso amanhã, o nosso depois de amanhã, o nosso depois do mês que vem. Deus já sabe de tudo. Ou seja, quando Deus nos viu, Deus já viu tudo. É doido, né? Pensar que Deus já me viu tudo e eu não vi quase nada ainda. E já fico todo bobo. Falei, que isso, hein? Tem ainda coisas maiores. Mas se eu falar para vocês, vocês vão dizer: ridículo. Se acha. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que a gente tem que aprender. A gente tem que parar de ficar contando para os outros aquilo que nem a gente tem facilidade de acreditar. É verdade, a gente diz para os outros até aquilo que nós estamos com dúvida. As pessoas colocam mais dúvida, a dúvida com dúvida aumenta, fica dúvida vezes 2, sobe 2, tira 4, fica 4, desiste, a gente para. E se a gente ouve os pessimistas mesmo, nem a pau. O pessoal diz: esquece esse negócio de pregar na internet, tem muita gente pregando. Peguei esse negócio de fazer, capaz, tá todo mundo fazendo.
O que? Prosperar, esquece, não dá, tem muita gente, entende? Tudo diz que não. Tudo diz que não. E aí um belo dia, o muro termina. O muro termina. E quando o muro termina, a Bíblia diz que o muro não cai. A chuva cai. E o barco flutua. Os irmãos o vendem, mas ele vai parar exatamente aonde Deus queria. Lá no Egito, aonde ele ia ser o governador. Mas não antes de ser presidiário. Doideira, né? Às vezes, de acordo com a fase da vida que a gente está, fica ainda mais difícil de crer que aquilo que Deus prometeu, Ele pode fazer. De acordo com a fase, a gente olha e fala: nossa, está muito distante. Na minha oração do dia 23 de abril, estava muito distante. Tudo dizia que eu nunca teria uma família. Tudo dizia que eu não seguiria em frente. Eu tive desejo de morte. Eu pensei em suicídio. Pensei em várias formas de completar aquilo. Engraçado, a minha mãe esses dias falou para mim: filho, eu jamais imaginaria que você passou por isso. Pois é, tem coisas que a gente passa e ninguém à nossa volta consegue perceber, mas a gente está às vezes num caos. E eu falei para minha mãe: mãe, se a mãe soubesse da metade da missa, a mãe ficava desesperada. Mas a minha oração no quarto foi: Jesus, se o Senhor ainda me ama, se ainda há uma esperança comigo, me perdoa e cumpre em mim a tua palavra. Eu não sabia, mas alguém já tinha feito aquela oração na Bíblia. E não fui eu que comecei ela. Tem uma mulher chamada Maria, mãe de Jesus. Essa mulher, ela é maravilhosa. Ela recebeu uma visita de 2 anjos e eles dizem para ela: você vai gerar um Salvador. E ela diz: mas como eu, uma garota que nem conheço meu esposo? Ela está dizendo: eu nunca nem me deitei com ele, nós não somos casados ainda. E aí a Bíblia diz que o Senhor, o anjo do Senhor, falou com ela: não, minha linda. Ele falou assim: não, minha linda, não é dessa forma que você está pensando, não. O Espírito de Deus descerá sobre você e você dará luz a um menino. O nome dele será Jesus. E aí, David, o que ela disse? Ela disse: eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade. E a Bíblia disse que o anjo se ausentou, o Espírito de Deus entrou e nasceu um garotinho chamado Jesus. Tentaram matar ele pequenininho. Herodes falou: mata todas as crianças com menos de 2 anos, porque estão dizendo que nasceu o próximo rei dos judeus. Mata. Não conseguiram. Perseguiram ele. Ficou escondidinho dos 12 aos 30. Treinamento, treinando, preparado. Antes de começar, 40 dias no deserto, provado. E aí começou o plano de salvação. 3 anos e meio. Foi para a cruz do Calvário. E todo mundo disse: que pena. Era fogo de palha. Mas quando menos perceberam, ele ressuscitou. Ele vivo está. Ascendeu aos céus para preparar a nossa casa. E um dia voltará para nos buscar. Então, se Deus disse, está dizido. Para nunca mais esquecer. Não dependa de aprovação de homens naquilo que só Deus
pode aprovar. Esqueça da opinião, esqueça do que estão torcendo contra. Lembre-se, Deus não ouve oração contrária. Relaxa e vive o que Deus tem para você, em nome de Jesus. Amém. Jesus, é difícil até de acreditar às vezes. Mesmo vendo, parece que a gente desconfia, porque é demais o teu amor, é demais a tua bondade. Jesus, nós queremos viver exatamente o que o Senhor planejou. Mesmo que pareça grande demais, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça impossível, Tu és maravilhoso, Jesus. Não importa o que os outros dizem, quando aquilo que o Senhor diz está acima de todas as coisas. Se o Senhor disse que vai acontecer, não importa que todos estão dizendo que não, a tua palavra prevalecerá. Jesus, eu estava para perder a voz, mas o Senhor disse que ia ter 4 mensagens. É por isso que eu te amo, Jesus, porque nenhuma das tuas palavras caem por terra, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, eis aqui o teu filho, teu menino, teu servo. Cumpre em mim a tua palavra. Eu quero me despedir de você agora. Eu vou deitar bem quentinho assim, vou enrolar o pescoço, tomar chazinho, fazer de tudo para amanhã estar bonzinho igual hoje, se Deus quiser. Mas não antes de completar a minha missão. Porque eu não sei se você sabe, mas o que muda a nossa vida não é o que a gente ouve, é o que a gente faz a partir daquilo que a gente ouve. Portanto, eu não posso terminar uma mensagem ou uma noite como essa sem te fazer um apelo para que você tome a melhor decisão da sua vida. Pensei que era só uma gravação. Não, era um encontro. Era uma perseguição que acabou de acabar. Ele te achou. 2 perguntas, uma resposta. A primeira é para você que nunca tomou a decisão por Jesus, que já viveu de tudo, acredita em tudo, mas descobriu que falta alguma coisa. Deixa eu te dizer, Jesus é suficiente. E quem tem Jesus tem tudo e não precisa de mais nada. Portanto, você precisa tomar uma decisão no que você crê e deixar isso dominar você. O convite do Evangelho é: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Portanto, não tem como seguir Jesus vivendo da maneira que você vive. Eu amo Jesus, então a sua vida tem que corresponder ao amor que você tem. Então está na hora de você tomar uma decisão radical. Chega de viver meias verdades, chega de viver meio evangelho. Chega. Diga: Jesus, cansei, eu entendi, o Senhor está à porta e bate. Se eu ouvir a sua voz e abrir a porta, o Senhor vai entrar e vai fazer uma morada. E é isso. Precisa mudar muito para tomar essa decisão? Sim ou não? Não, do jeitinho que você está, capenguinha, cheio de dúvida, de BO. Você é um BO. Mas é assim. Mas não pense que depois que Jesus entrar segue igual, porque a vida muda completamente. A maior metamorfose do homem é quando Jesus entra na sua história. Existe um antes de Jesus, depois de Jesus. Basta você ver o nosso calendário 2022, depois de Cristo.
ele muda tudo. Depois que ele entra, tem o depois. Então é uma decisão sua. Eu não quero que você se sinta pressionado, porque ninguém está fazendo nenhuma promessa, muito menos te ameaçando de algo. É uma decisão sua. E a segunda pergunta é para você que já foi do time. Você já andou com Jesus, mas alguma coisa no caminho aconteceu e você foi embora. Talvez porque não conheceu Jesus de verdade ainda. Então está na hora de você voltar para casa, dizer: Jesus, eu quero te conhecer melhor. Eu estou voltando, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero voltar. Pronto, simples como a luz que brilha. 2 perguntas, 1 resposta. Eu queria poder responder por você? Queria entrar no lugar e falar assim: eu quero! Mas é você que tem que decidir. E essa decisão muda tudo. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É sua decisão. Eu conto até 3. Quem quiser tomar a decisão vai levantar a mão e a gente ora. Amém? 1, 2, 3. Espera aí. Mão demais levantada. Não consigo me acostumar, desculpa. Então, gente, alguém entendeu que é promoção de camiseta e quer. Não, irmão, é um convite para a morte. É morrer para esse mundo. Deixar Jesus entrar e dominar todas as emoções do teu coração, a tua vida, o teu destino, o teu caminho, a tua história, o teu hoje, o teu amanhã, sepultar o teu passado. É muito sério, tem certeza? Gente, é muito sério. Ai. Espero que você levante a mão de novo, senão. Mas o nome disso é double check. Porque a sua decisão não muda só a sua vida, muda a tua geração. Os teus filhos serão transformados. Os filhos dos teus filhos serão alcançados por essa decisão. E talvez você não sabe, mas teve gente que hoje vai levantar os joelhos do chão, porque estavam orando por você para que essa decisão fosse a sua realidade. Então, lindo, tem certeza? Se você tem certeza, levante a sua mão. Aonde você está decidindo? Aonde tiver uma mão levantada, abraça essa pessoa. Se você conhece ela, abraça ela. Diga: essa é a melhor decisão da sua vida. Ai, que lindo. Se vocês entendessem a magnitude de uma decisão como essa no longo prazo, esquece, bebê. Vamos orar? Já falei demais, chega. A Bíblia diz que agora tem uma festa começando no céu. Eu imagino os anjos vindo com os bolinhos na mão, as velhinhas, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende na terra, tem uma festa no céu. Então tem festa no céu, vai ter festa aqui também. Não antes da gente orar. Depois, quando a gente orar, vocês vão fazer a maior festa que Tubarão já viu. Fechou? Só quem tá decidindo, feche os olhinhos e repita comigo uma oração. Essa é a oração mais importante da sua vida. Grava para sempre. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. A partir de hoje, eu sou completamente seu, Jesus. Em Teu nome nós oramos. Em Teu nome nós oramos. Amém.